Capítulo 6: A saga da gestão à distância, parte 2. Os resultados operacionais, financeiros e de vendas me surpreenderam inicialmente, enquanto, do outro lado do mundo, meu inglês decolava com as minhas mais de 10 horas semanais de aulas, mais o tanto que eu praticava em minhas atividades sociais. Até que, pela primeira vez, a performance deu sinais de enfraquecimento. Os diretores de vendas apresentavam dificuldades em relação ao mesmo período do ano anterior. Do lado da gestão, a implantação de nova metodologia e a criação de um novo centro de distribuição apresentavam inconsistências em seu planejamento. Chamei o diretor executivo para uma reunião na Austrália. Queria olhar em seus olhos para dar as diretrizes para os ajustes necessários. Tudo na expectativa de poder cumprir um ano fora como planejado. Ele saiu de lá com as metas definidas, mas no mês subsequente não senti segurança em suas decisões e as inconsistências continuaram. Estava decidido. Nossos 12 meses de projeto acabavam de terminar ao final do oitavo mês. Tivemos que ser realistas. A tão desejada gestão à distância não funcionou e permanecer os próximos 4 meses na Austrália só para cumprir tabela poderia custar muito caro. Voltamos para o Brasil, reassumimos o negócio e fechamos o ano com uma taxa de crescimento muito boa. Minha conclusão foi que eu não estava tão maduro como achava para dar aquele passo, e tampouco a minha equipe. Minha ausência serviu mesmo para perceber que o diretor executivo que ficara responsável pela gestão, um executivo do mercado supostamente bastante qualificado, não tinha bala na agulha para ocupar a posição a que se propunha com o seu alto salário. Ele foi demitido, eu reassumi, tive que reconhecer que minha equipe e eu ainda não estávamos prontos. Em julho de 2006, voltava a Curitiba para ocupar a posição de CEO novamente. Voltei falando inglês bem melhor, tendo aproveitado bem a família e tendo percebido que precisava desenvolver melhor meu time de executivos para estarmos todos preparados para o próximo nível. Ainda não tinha sido dessa vez, mas pelo menos eu sabia por onde recomeçar, e o ano de 2007 seria muito importante para isso. Entre 2007 e 2009, abrimos mais de 100 escolas, ou seja, dobramos de tamanho, totalizando 200 escolas na rede. O time de executivos estava bem mais consolidado. Eu, mesmo estando em Curitiba, mantive um comportamento como se estivesse na Austrália, não somente exigindo outras responsabilidades mais estratégicas dos executivos, como procurando manter minha perspectiva de visão da empresa como um outsider. Nada foi o mesmo depois da Austrália para mim. A experiência aparentemente não deu certo, mas na verdade deu certo dentro de mim, para a minha visão e para a maneira pela qual passei a enxergar aquele negócio que eu mesma havia criado. Na Austrália, eu estava fisicamente ausente, mas minha mente estava presente. Entre 2007 e 2009, eu estava pertinho de todos, porém, mantive-me do lado de fora da operação e nutrindo uma visão mais estratégica, ainda que com minha mente mais imersa do que nunca. Em 2009, não me restavam dúvidas. Estava pronto para sair novamente, mas dessa vez com o time e eu mais preparados. Agora, não precisava ir tão longe para dar qualquer mensagem. Ao contrário, queria um local confuso similar e que tivesse voo direto para São Paulo. Cogitei morar em Buenos Aires, onde abrimos escola, Santiago, do Chile, um mercado interessante, ou nos Estados Unidos, onde moraria mais a longo prazo com a família, apesar de não ter qualquer plano de abrir escolas por lá. Aliás, longo prazo era um conceito desconhecido para mim, já que durante os 14 anos anteriores, a média de tempo morando na mesma residência até então não passava de 2 anos. Para minha família, tudo era provisório, desde a escola, a cidade, a casa, os carros, etc. A única coisa que permanecia eram os relacionamentos. Por isso, eu nunca medi distância por quilômetros, sempre medi por reais ou dólares. Uma vez tendo capacidade econômica, eu poderia ir, levar ou trazer quem eu quisesse para onde quer que fosse necessário para manter por perto os relacionamentos que para nós eram muito importantes. Para contextualizar, o Brasil em 2009 estava com tudo. Era uma das maiores promessas mundiais, enquanto os Estados Unidos viviam a pior crise da história. O dólar flutuava entre 1,56 e 1,80. Naquele período, de maneira que tudo encontrava-se muito barato em Orlando. Essa é a beleza de não seguir a boiada.
Enquanto um monte de brasileiros com seus sonhos americanos frustrados estavam de volta ao Brasil, eu me mudava com minha família para a terra do tio Sam, com a moeda brasileira forte e imóveis e tudo mais em Orlando com preços deteriorados por uma crise sem precedentes. No entanto, minhas razões eram muito claras. Não queria abrir negócios nos Estados Unidos. Meus objetivos àquela altura eram dois. Objetivo número um: a gestão à distância. Precisava retomar o projeto que atribuiria valor aos negócios que eu havia fundado, validando nosso modelo de negócios e institucionalizando nossa companhia. Objetivo número 2: segurança para a família. Já em 2009, mesmo sem ter uma fração da expressão pública que eu tenho hoje, percebi que em pouco tempo teria muito reconhecimento público como empresário em todo o país. E com dois filhos pequenos na época, não me sentia confortável com a segurança pública no Brasil. Ficaria bem mais tranquilo se eu tivesse um refúgio em Orlando, dando mais segurança à família, enquanto eu pudesse viajar livremente ao Brasil para empreender o nosso negócio. Claro, eu não tinha a menor ideia do quanto eu estava certo, não somente pela minha exposição, que realmente se tornaria ainda maior depois da expansão do geração de valor nas redes sociais, mas também pela segurança pública no Brasil, que se deterioraria bastante na década seguinte. Entre 2006 e 2009, logo percebi que o time estava ajeitando. Estava maduro, nossos processos estavam bem organizados e eu, mesmo morando em Curitiba, já não estava presente como um fundador operacional. Eu já era um visitante em minha própria empresa. Isso tornou minha mudança para Orlando no final de 2009 natural e sem traumas, sem que fosse necessário mudar muito a minha rotina. Tudo se refletiu no resultado de forma imediata. Isso me deu segurança para comprar uma casa em Orlando, planejar a mudança de uma maneira mais definitiva, estudar as melhores escolas para os meninos e até planejar um novo filho. Afinal, nossa mudança para Orlando dessa vez representava uma decisão de longo prazo. O que eu não sabia é que o meu longo prazo duraria pouco mais de 3 anos. Esse foi o tempo para imprimirmos um crescimento sem paralelo em nossa história. Saltamos para quase 400 escolas nesse período. Dobramos mais uma vez, o que resultou na venda da WhatsApp em fevereiro de 2013 para um grande grupo de educação brasileiro por quase R$ 1 bilhão. Logo depois da venda, seguimos para Barcelona, onde moraríamos até seguirmos para Londres e finalmente nos fixarmos em Portugal por mais 3 anos, até que em agosto de 2016 retornássemos aos Estados Unidos. Ou seja, em 2013 saía dos Estados Unidos, tendo vendido a WhatsApp e seguido para um novo destino, Europa. Viajei para Barcelona sem qualquer empresa para chamar de minha e sem qualquer executivo para me ligar e me contar um problema. Na teoria, eu estava livre, leve e solto, pronto para um período sabático. 3 anos e meio depois, apenas 3 anos e meio, eu retornava para casa em Orlando, tendo comprado um clube de futebol, construído um estádio, tendo fundado o meu sucesso.com, recomprado o WhatsApp e lançado 2 best-sellers. Parece que o período sabático foi bem tranquilo. Ponto de inflexão para a nossa reflexão. Institucionalizar a empresa, ou seja, despersonalizá-la, tirando a imagem de dependência do seu fundador, geraria valor. E gerou. A venda nesse patamar foi resultado desse conjunto: crescimento, resultados e institucionalização. Todo o projeto que começou na Austrália e que se consolidou nos Estados Unidos agora fazia mais sentido para muitos que se perguntavam o porquê de tantas mudanças num curto espaço de tempo. E se eu tivesse desistido dessa tal gestão à distância? Porque ela não foi bem sucedida na Austrália, quase nos gerando grandes prejuízos. E se eu tivesse limitado as minhas fronteiras e não estivesse aberto para expandi-las para fora do Brasil? O que me tiraria de minha zona de conforto em Curitiba, em minha sala linda, dentro do prédio lindo que tínhamos acabado de construir? Não é raro que empresários fiquem apegados a coisas minúsculas, valorizando pequenas conquistas, agarrando-se a elas em vez de olharem para frente. Parece aquela senhorinha que coleciona potes de maionese ou o tiozão que faz coleção de revistas semanais e depois de 20 anos tem um enorme espaço dentro de casa só para guardar quinquilharias empoeiradas que não servem para mais nada.
Eu me pergunto quantos empresários perdem a oportunidade de valorizar o seu negócio de forma significativa porque ficam presos à necessidade de controle do negócio que fundaram, limitados à necessidade de poder, somada ao comodismo dos dividendos, perdem a chance de jogar um jogo novo e fazer com que sua equipe e toda a companhia cresçam. Logo, desapegar-se não significa desprezar o passado, mas valorizar o futuro, sempre na certeza de que o melhor ainda está por vir. Definitivamente, apostar na institucionalização e desenvolver minhas habilidades para gerir uma grande empresa à distância com a mesma performance, como se eu estivesse presente, me proporcionou vários benefícios. Apresento 4 deles aqui. Benefício número 1, a venda da companhia por um valor relevante para um grande grupo. Benefício número 2, maior liberdade e qualidade de vida para organizar minha rotina perto da minha família. Benefício número 3, fortalecer uma visão de outsider e minha capacidade estratégica sem que me intoxicasse com a operação. Benefício número 4, maior oportunidade gerada para meus executivos que ganharam mais espaço para atuar. A saga da gestão à distância, que se iniciou em 2005 na Austrália e teve um final feliz em 2013 com a venda da companhia, angariou resultados mais rápidos e efetivos do que eu imaginava. Não posso negar que, além de lucrativa, toda essa aventura foi extremamente excitante para todos nós. Luciana e eu sempre tivemos a visão de que a vida é curta e, mais do que bens materiais, todas as experiências que colecionamos tiveram e ainda têm um valor incalculável. Mais do que isso, aprender a gerir uma empresa à distância nos proporcionou liberdade, o que valeria muito mais do que simplesmente entupir a nossa conta bancária. Porém, não posso negar, o mais interessante nisso tudo é que ter aprendido a gerir à distância, além de nos trazer muita liberdade, também deixou nossas contas bancárias bem gordinhas depois da transação de 2013. Nunca gostei da frase: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, mas, nesse caso, ela fez um pouco mais de sentido. Porém, eu faria uma correção. Quem trabalha errado não tem tempo para ganhar dinheiro. Não valemos pelo conhecimento que temos, mas sim pelo que somos capazes de produzir com o conhecimento que temos. Além disso, a cada aprendizado podemos evoluir e produzir mais em menos tempo. Ou seja, se em 1995 as 24 horas do meu dia eram destinadas a cuidar de apenas uma escola, em 2013, quando vendi a empresa, nas mesmas 24 horas eu já cuidava de quase 400 escolas. O que mudou? Eu mudei, evoluí minha capacidade de liderança e gerir a distância fez parte desse conjunto de novas habilidades que fizeram com que eu produzisse mais nas mesmas 24 horas. Então, você pode imaginar o que penso sobre pessoas que dizem que não realizam isso ou aquilo por falta de tempo. Eu penso que elas ainda não aprenderam sobre o seu próprio potencial. Uma dica: não use a justificativa da falta de tempo. Assuma que você não priorizou ou que não está afim de fazer. Afinal, se falta de tempo fosse uma justificativa para você não tirar dos seus projetos do papel, somente os desocupados teriam sucesso.